Caríssimos apreciadores e estudiosos do simbolismo, das artes mais antigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, e aqui tratamos exatamente disso, da perspectiva simbólica dos fenômenos da vida, filosofia, religiões, maçonaria, mitologia e tantos outros bichos. Hoje trataremos sobre uma das questões mais simples, básicas, elementares, porém é um dos fundamentos da chamada ordem maçônica. Falaremos sobre os landmarks, aqueles regulamentos, aquelas regras que não podem ser mudadas em hipótese alguma, são muito antigas, tradicionais e têm que ser respeitadas. Afinal de contas, quais são os mistérios, quais são os significados e os enigmas que existem por trás desses emblemáticos e poderosos marcos na Terra? Meus caros, desde já peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, recebam os nossos próximos trabalhos, assistam, interajam, porque assim você sempre vai receber os nossos vídeos em primeira mão e muito mais gente vai poder acessar também esse conteúdo. Obrigado. Quando a gente fala em landmarks, fazemos referência historicamente, arqueologicamente, aqueles marcos, umas rochas, pedras que eram colocadas na terra, nos terrenos ali em volta das cavernas, das antigas tribos ou clãs, quando as pessoas se reuniam, sobreviviam ali em pequenos núcleos familiares antes do advento do Estado organizado. Essas rochas então demarcavam a região, o terreno, a casa de cada um desses grupos. Por isso, eram revestidos de uma relevância, uma importância praticamente sagrada. Ninguém podia invadir, remover, demarcar a seu bel prazer as pedras que estavam ali, limitando exatamente o terreno sagrado de cada grupo específico. Dessa fase muito primordial, milhões, milhares de anos atrás, a coisa foi evoluindo. O sentido, porém, dos landmarks continuaram os mesmos. No livro da lei mais utilizado pelas entidades iniciáticas, a Bíblia Sagrada, existe a citação de landmarks em alguns momentos. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Não removerás os landmarks da terra dos seus vizinhos, porque estes componentes têm sido usados desde os tempos antigos para definir as heranças. Ou seja, os landmarks definiam o território, o patrimônio de cada grupo, que depois era repassado às gerações futuras. Então, era um crime de lesa majestade, pátria, ou mesmo lesa divindade, você mexer nessas rochas que limitavam a área de cada tribo, de cada grupo. Na maçonaria, que surgiu na Era Moderna, em 1717, existem várias relações de landmarks, vários autores determinaram, eu acho que essa lista de landmarks é a melhor, essa é a adequada, essa é a mais justa e perfeita. Temos duas que se destacam, que têm relevância para nós, principalmente naquele chamado rito escocês, antigo e aceito. A primeira, digamos assim, é a do Albert Pike, aquele grande mestre e autor americano do século XIX, que estabeleceu uma relação de apenas 5 landmarks. E temos também os landmarks de Albert Gallatin Mackay, estabelecido em 1858 e que traz 25 landmarks. Aqui em nosso vídeo analisaremos o primeiro landmark da lista de Mackay. Diz respeito à questão do reconhecimento que é utilizado entre os maçons, lojas e as grandes obediências maçônicas. Diz Albert Mackay que os processos de reconhecimento são os mais legítimos e inquestionáveis de todos os landmarks. Não admitem mudança de qualquer espécie, pois sempre que isso ocorreu, funestas consequências vieram demonstrar o erro cometido. Então, o nosso poderoso e antigo mestre Albert Mackay
faz aqui menção a essa questão do reconhecimento. Devemos analisar essa questão sob 3 aspectos fundamentais. Primeiro, reconhecimento em relação aos processos de organização, administração e de efetiva existência no mundo simbólico maçônico das lojas. Ou seja, se você quiser organizar um grupo, chamar de maçonaria, reunir ali as pessoas como irmãos maçons em um ambiente chamado de templo, você vai necessitar estar vinculado a uma força, a uma organização maior. Você quer fundar um grupo maçom? Não basta apenas a sua boa vontade, a competência, a dedicação ali das pessoas. Você faz um documento, uma cartinha, registra em cartório CNPJ e começa atividades, coisa e tal. Hoje em dia é muito comum, até na internet, isso. O camarada vai lá e faz sessões online, né? Isso aí está comum agora na época contemporânea. Mas de acordo com o Landmark, não, é necessário que haja esse reconhecimento de um órgão que tem essas prerrogativas que são concedidas por uma base muito ampla de maçons mais antigos, que vieram de gerações precursoras. No caso, sabemos muito bem que quem dá esse aval, esse reconhecimento, é, em última instância, a Grande Loja Unida da Inglaterra. A segunda coluna, segunda viagem ou segunda forma de interpretar esse reconhecimento mencionado no primeiro landmark é a questão também da concessão do próprio título de maçom. Esse status, essa condição de maçom efetivo, ativo, regular, não é concedida pela célula originária, ali primordial, o grupo que se reúne no templo. E, melhor explicando, é necessário que seja feita o reconhecimento quando você vai começar a sua carreira maçônica, não por um pequeno grupo que atua diretamente ali, muitas vezes chamado de loja, né? E sim por uma entidade superior. Tem que haver uma entidade que concede essa legitimidade. E a terceira interpretação, perspectiva ou viés desse primeiro landmark, quando fala de reconhecimento, é a questão do reconhecimento litúrgico fraterno. Um maçom tem diversas formas e maneiras de ser reconhecido como tal e também de identificar e reconhecer os outros maçons. Sabemos que existem várias formas de você ter certeza de que aquele indivíduo que está ali na sua frente, no meio social, naquele grupo, naquela população, é também um maçom. Esses processos de reconhecimento são também sagrados, estão protegidos por esse landmark, são imutáveis, não podem sofrer alterações e também devem ser respeitados e preservados para todo o sempre. Isso também tem raízes lá nos tempos mais ancestrais, porque na época lá das cavernas, dos clãs, quando os homens eram nômades, tinham seus grupos pequenos, tribos, né, pequenas famílias vivendo juntas, eram muito comuns os embates, as batalhas ali pelo território, pelas áreas de coleta, de caça. Era muito frequente haver ataques, violência, morte. O próprio livro da lei, a Bíblia, cita isso muitas vezes em relação àquelas tribos aí do deserto da Judéia. Ataquem ali aquela tribo, matem todos os homens, só preservem as mulheres jovens e assim por diante. Era uma prática muito comum. Então era sempre fundamental quando você encontrasse alguém ali dentro de uma área onde há mais pessoas, na beira de um córrego, de um rio, de um pântano, mais tarde depois num castelo ou ali numa feira livre, que você saiba reconhecer quem são aqueles que pertencem ao seu grupo. Era uma questão muitas vezes até de sobrevivência, porque também no caso da maçonaria não existe um traço físico, étnico ou de postura, prática, de vestuário que você consiga identificar e isolar. Não, aquele ali faz parte, esse não faz parte, não tem como. Então, esses pequenos componentes, elementos de reconhecimento entre as pessoas, interpessoal,
foram fundamentais nessa época em que o Estado, também como a gente conhece hoje, não era tão bem estabelecido, atuante em termos de proteger as pessoas de atos de violência muito severos que ocorriam nessa época. É isso aí, turma de adeptos, admiradores e também integrantes das ordens maçônicas e afins. Aqui explicamos de uma forma muito breve, tranquila, essa questão do primeiro landmark da lista de MAC, do reconhecimento. Em breve publicaremos outros trabalhos também relativos a essa temática e também aos landmarks. Volto a pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigado, até breve.